qual é o erro mais comum que acontece lá no consultório? Quando uma pessoa chega pra você e fala, eu tô fazendo X coisa aqui e não tô vendo o resultado. Assim, o erro mais comum que eu vejo hoje em dia e um dos que mais me incomoda é a pessoa achar que tem que comer pouco pra emagrecer. E eu vejo as pessoas falando, cara, não como nada, eu tirei tal coisa, eu tirei pão da minha vida, eu tirei arroz, eu tirei açúcar e tal, só que eu vejo que eu não tô emagrecendo, eu não vejo diferença no meu corpo. Às vezes vê até a diferença de balança, mas não vê diferença no corpo. Por quê? Porque o corpo, cara, fica muito mais feio, velho. O corpo fica cheio de pelanca, fica cheio de pele, porque perde massa muscular. Sabe? E aí, no aspecto, quando você olha pro corpo, ele não vai estar aquele corpo vistoso, não vai parecer que você emagreceu. Parece que você, na verdade, tá a mesma coisa. O corpo tá descendo, mas a pele tá descendo. Você não tá simplesmente emagrecendo. Você tá perdendo massa, tá perdendo tudo. Então, o cara tá lá com 150 quilos, ele tá comendo só panelão daqueles gostoso, vamos falar que é bom, é só costelão na brasa, é só não sei o quê. O cara tá só comendo porcaria, basicamente 4, 5 vezes por semana, e eu vou tomar um monte de água pra emagrecer. Aí vem a questão da alimentação. Ou o cara perde a alimentação e fala, vou comer um monte de água, não vou comer nada, e vem os problemas que você acabou de falar. Ou o cara acha que eu tô tomando monjaro, eu vou emagrecer e vou comer tudo. É como tem uma grande maioria aí que vai pra academia, eu vou tomar um hormônio, não vou falar os nomes, que aí vem de um pro outro, eu vou tomar hormônio que eu vou crescer e vou ficar fortão. Aí o cara só tá comendo gordura, só tá comendo porcaria, vai lá 3 vezes por semana na academia e toma aquilo, incha, retém, fica igual uma bola desse tamanho e acha que tá bacana, irmão. E muita gente se prende na balança, cara, como se ela fosse o melhor parâmetro. A balança, na verdade, é o pior parâmetro, porque ela é o que mais facilita a sua desistência. Se você chega na balança, fica se pesando todos os dias e vê que não tá mudando nada, você vai desistir, cara. Agora, se você não se pesa, assim, eu não quero simplesmente tirar o seu ato de pesar. Você pode se pesar desde que você não seja bitolado ao ponto de que vê que seu peso não tá mudando, você desiste. Se você é uma pessoa que consegue lidar bem com isso, pô, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se a balança não tiver, se a balança não estiver mexendo, é um parâmetro para você desistir ou não, então é melhor que você não se pese. Se pesa só na consulta quando você vai. Que aí você vai ver o que aconteceu, por exemplo, no exemplo da Dani. É muito importante a gente entender. Gente, músculo pesa mais que a gordura. Então, na balança, você pode estar ganhando músculo e seu peso pode estar pouco mexendo. Não quer dizer que você não tem resultado. O espelho é um bom parâmetro. Você se olha no espelho e fala assim, caraca, pô, tô melhor. Ou a roupa pra mim é o melhor. Botou uma calça, tá frouxa. Botei uma camisa, pô, essa camisa tava apertada, agora não tá mais. Isso é resultado, pô. Deixa aquele conselho que vai transformar vidas, irmão. Ó, se eu pudesse dar um conselho, na verdade seriam 2. O primeiro é... Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala, família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, hein? A sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, nós estamos com um papo incrível hoje com o nosso amigo Thiago Almeida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir um papo bacana sobre alimentação e saúde em família. Vamos lá direto pro nosso papo. Thiagão, se apresenta um pouquinho para a nossa audiência, os nossos amigos. Fala um pouquinho sobre a sua atuação hoje, em que você está atuando. Quem é o Thiago Almeida hoje, irmão? Beleza, Igor. Primeiramente, queria agradecer você. E é uma oportunidade muito legal de estar aqui, poder falar pra galera de São José, que é uma galera que eu gosto muito, uma cidade que eu gosto demais. E vamos lá, vamos direto. Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou casado com a Giovana, tenho uma filha linda chamada Alice. E também sou nutricionista formado na FASE Petrópolis. Eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva, também em nutrição comportamental e neurociência. E hoje eu estou fazendo a faculdade de psicologia, porque eu acho que complementa uma coisa na outra. Eu acho que o que falta na nutrição é um pouco mais de psicologia. Ô, Thiagão, maravilha, maravilha.
É sempre um prazer imenso ouvir um pouquinho sobre a sua história, ouvir um pouquinho sobre você. Por mais que eu já te conheço há um bom tempo, né? Hoje a galera vai estar te conhecendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho. Thiago, você acabou de falar pra gente aqui que você é formado em nutrição, né? Irmão, fala um pouquinho pra gente, como que foi isso? Você, antes de entrar para a faculdade, antes de tornar essa parte adulta da sua vida, se você é um cara que sempre foi ligado aos estudos, você já vinha amadurecendo essa ideia de nutrição, ou isso foi algo que se concretizou no caminho, ou foi de repente, pô, decidi, preciso fazer algo, quero fazer nutrição? Como foi isso, irmão? Então, assim, pra mim é até uma vergonha falar isso, porque a galera que me conhece sabe que eu gosto de estudar demais, só que no começo não foi bem assim, velho. Eu evadia muito a escola, faltava aula mais do que ia, e isso foi se repetindo até eu me formar. Então, eu me formei ali nas coxas mesmo, só pra poder falar que eu tive um diploma. E aí depois eu arrumei um trabalho, porque eu não tinha nenhuma pretensão de fazer faculdade, não pensava em fazer isso. Só que, em certo momento, eu me vi, assim, os meus amigos em volta, todos eles eram graduados em alguma coisa e eu não tinha nenhuma graduação, né? Eu falei, caramba, de repente, para ter mais dinheiro, para conseguir mais coisa, para ser melhor na vida, eu, de repente, preciso fazer alguma coisa para alguma faculdade, alguma coisa para tentar dar esse up na minha vida aí. E aí eu tive a ideia que, pô, o que eu gosto de fazer? Eu acho que eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, de repente eu vou fazer psicologia, cara. Os meninos falavam que eu tinha jeito pra falar, jeito pra aconselhar, então, de repente, seria uma coisa que eu pudesse fazer, que eu gostasse. E aí eu fui lá e, de repente, me inscrevi numa faculdade lá em Friburgo, porque em Teresópolis não tinha. Teresópolis é minha cidade, e em Teresópolis não tinha graduação de psicologia, né? Cara, me debandei lá pra Friburgo, me mudei pra lá, e me mudei logo na época da tragédia de Friburgo. Não sei se você lembra, de 2011. Então, assim, caraca, Friburgo acabou, velho. Eu tinha chegado no mês que aconteceu isso. Eu tinha chegado, eu consegui um emprego na Lojas Americanas. Tipo, aqueles empreguinhos lá de 3 meses. E, sei lá, passou algumas semanas e aconteceu a tragédia. Friburgo fechou, a Loja Americana fechou, eles mandaram todo mundo embora, que eles tinham contratado por último. E aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, não tinha o que fazer, porque como é que eu vou me sustentar lá? É. E aí voltei pra Teresópolis desanimado com tudo. Falei, não vou fazer mais nada, vou voltar a trabalhar e tal, é a melhor coisa que eu faço. Aí eu me arrumei emprego, cara, lá na oficina do Dedo de Deus. Sabe aquela oficina de... sabe aquela empresa de ônibus, Dedo de Deus? Claro. Então eu consegui um emprego de trabalhar lá na oficina de madrugada, instalando câmera nos ônibus naquela época. E aí, assim, eu fui um tempo. E aí, cara, fui um cara também que sempre fui muito ligado à musculação e academia. Eu tinha um amigo que era educador físico, Serginho, um grande amigo meu. E naquela época eu ficava perguntando pra ele assim, pô, Serginho, o que eu tenho que comer, cara, pra ficar forte? O que eu posso fazer pra ficar forte? Pô, tu é grande, mano, eu sou muito magro, quero ficar forte igual tu. Aí ele ficava me dando as diquinhas lá, chegou um certo momento ele já tava estressado de ficar me dando dica, cara. Falei, pô, mano, não aguento mais de ficar me perguntando as paradas que tem que comer, cara, estuda um pouco isso. Aí ele teve uma sacada assim, cara, por que tu não vai estudar nutrição, velho? Tu fica me enchendo o saco com isso, parece que você gosta muito dessa parada, porque você não estuda nutrição, vai fazer uma faculdade disso. Que bom que tu vai poder até falar pros outros também. E aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre nutrição e tal. Falei, pô, bem maneiro essa parada, velho. Eu achei demais tu poder saber o que tem nos alimentos, porra, quanto cada um tem que comer, e usar os alimentos também pra saúde, pra essas coisas assim. Eu acabei despertando essa vontade de fazer nutrição. Também não tinha nutrição em Teresópolis. Teresópolis, pô, atrasado em tudo praticamente. Fui pra Petrópolis fazer nutrição. E aí, lá em Petrópolis, eu tinha que sair todos os dias de manhã. Pegava todo dia um ônibus de manhã, ia pra Petrópolis. Saía 5 horas da manhã em Teresópolis e voltava nos 5 horas de Petrópolis. Então, chegava em Teresópolis umas 7 horas. Ficava o dia inteiro, em mercê da faculdade, né? Então, pouco podia trabalhar. Nessa época, eu tive muita ajuda aí dos meus familiares. E aí, o que aconteceu, cara? Eu fazia na faculdade, de boa. No meio da faculdade, a gente teve uma surpresa, que foi o nascimento da minha filha, velho. Então, assim, com 2 anos de faculdade, nasceu a Alice. E aí eu falei, meu irmão, ferrou, velho. Agora deu ruim, porque não tem como eu fazer faculdade e não conseguir sustentar a criança. Eu vou ter que parar tudo e só trabalhar pra conseguir sustentar ela. E aí, cara, foi nas férias isso, eu fiquei pensando, porra, eu vou ter que largar, vou ter que largar, vou ter que largar. E aí me deu um estalo na cabeça de que, pô, mano, não vou desistir não, vou me mudar pra Petrópolis e arrumar um emprego lá de madrugada mesmo, vou dar uns meus pulos lá. Pô, esse trabalho de madrugada há um tempão, daquela oficina lá foi terrível.
E aí, quando eu mudei pra Petrópolis, eu trabalhei de taxista, mano. Taxista em Petrópolis de madrugada. Foi uma loucura da minha vida, porque, cara, trabalhar de taxista de madrugada em Petrópolis parece que é uma cidade tranquila, mas porra, é perigoso aquilo ali de noite. A gente ficava no ponto lá, tinha galera que ficava falando assim, ó, não pega a corrida pra tal lugar, ó, não vai pra tal lugar, se alguém falar pra ir você pra tal lugar, você não vai não. Se chegar assim, 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 falando contigo, pô, tu não pega não, porque é perigoso. E assim, cara, eu via a galera do meu ponto, tipo, uns 3 foram assaltados, assim, na minha época. E graças a Deus comigo não aconteceu nada, não. Mas, assim, foi perrengue. Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. Então, assim, 2 anos, eu fiz 2 anos, a Alice nasceu, fiz mais 1 ano e meio, e aí faltava só 6 meses para eu me graduar. Aí eu consegui levar os 6 meses lá nas coxas, mesmo com o dinheirinho que a gente tinha guardado. Quando eu me graduei, voltei para Teresópolis, e quando eu voltei, já voltei atendendo. Graças a Deus, eu já tinha paciente ali. Assim que eu peguei o diploma, já no outro dia eu já estava no consultório atendendo. E aí eu fui andando, trabalhando pra caramba. Atendia por R$ 50, botava lá. Eu queria volume, velho. Eu falei assim, meu irmão, eu quero trabalhar. Eu botava a galera só pra eu ter experiência de trabalho. Então, cobrava mixaria pra galera lá, botava, enchia a agenda e ia trabalhar. Aí, foi seguindo. Aí eu tô onde eu tô hoje. Pô, que bacana, Thiago, ouvir um pouquinho da sua experiência e essa parte do estudo a gente sabe que nem sempre é fácil, como a gente gostaria, né, irmão? É muita pedrada e com a pequena vindo a caminho, então, né, a gente entra em desespero. Eu também tive esse período, não de questão de estudo na época, mas você descobrir que você produziu uma vida e você é responsável por ela e tem que ali agora sustentar e alimentar aquilo dali, irmão. Bate aquela questão também te amadurece muita coisa, muito bacana, né, irmão? E, ô Thiago, agora eu sei que você falou aí a questão do seu estudo, como foi um pouquinho essa trajetória para você chegar na nutrição. Irmão, fala um pouquinho pra gente, de fato, qual foi aquele momento que você entendeu que você precisava do estudo, que você precisava de uma formação para melhorar um pouquinho a sua vida? Eu sigo, na verdade, cara, eu senti a importância de estudar realmente só quando eu entrei na graduação, velho. Porque até então, como eu te disse, eu não tinha nem vontade, nem amor nenhum pro estudo. Então, quando eu me deparei com matérias tipo anatomia, bioquímica, fisiologia, cara, eu falei, caraca, que parada maneira, velho. Eu quero entender o corpo humano, como é que isso funciona. Nossa, se fizer isso aqui, vai acarretar isso aqui. Então, se eu botar esse tal alimento, vai acarretar em tal coisa. Então, assim, eu percebi que isso era um mundo absurdo e que eu não entendia nada daquilo. Eu falei, cara, eu preciso entender isso de qualquer forma. Aí foi uma coisa meio que pessoal minha, de querer dominar aqueles assuntos. E também o outro lado de ver a importância que aquilo teria na vida das pessoas, né? De que eu não poderia ser um cara mediano, um cara irresponsável de tratar a nutrição como algo que poderia prejudicar uma pessoa. Então eu pensava que preciso trabalhar a nutrição, preciso saber entender disso, dominar isso, para que quando eu me depare com aquela pessoa, com aquele tipo de demanda, eu consiga resolver aquele tipo de demanda. E assim, a gente sabe que a nutrição tem várias vertentes. Então, conseguir dominar várias vertentes, pra mim, também é algo que me estimulava demais. E aí, assim, uma coisa levando a outra, uma coisa levando a outra, eu entender os aspectos nutricionais, eu entender as demandas das pessoas, o que trabalhar com cada pessoa, eu acho que foi o que mais me motivou a estudar cada vez mais. E até hoje, eu sei que me falta muita coisa e muito conhecimento em várias áreas, e eu sempre estou estudando justamente para conseguir suprir essas áreas que eu ainda não consigo dominar. Pô, maravilha, maravilha, bacana. E o bom é que você entendeu, tá? Que por mais que você tenha conhecimento sobre a sua área, que por mais que você estudou, que você adquiriu conhecimento, você ainda não tem o conhecimento que você gostaria. Então você vai estar sempre buscando conhecimento, que a gente sempre fala, o copo tem que estar sempre meio cheio. Tá, irmão? Não fica pensando que você sabe de tudo, que eu me formei nisso, eu fiz pós naquilo, que hoje eu tenho conhecimento, que ali acabou. E quanto mais falando de saúde, falando de alimentação, irmão, é estudar dia e noite, e mesmo assim, às vezes, ainda fica atrasado, né? Ainda fica perdido. Irmão, mas já como nós estamos falando um pouquinho agora sobre a alimentação. Hoje, vamos pensar num contexto geral, tá? Em questão de porcentagem, tá? Você acha hoje que a grande maioria da população brasileira está se alimentando bem ou não estão se alimentando bem, irmão? Cara, hoje, a maioria das pessoas se alimenta mal. Essa é a grande verdade. E assim, que tem de informação ruim na internet, nas mídias no geral, cara, eu entendo que isso seja o que mais corrompe a galera.
Então, fulaninho falou que é bom isso. Fulaninho tá fazendo dieta desta forma. Essa dieta é boa, essa dieta não é. Então, assim, as pessoas acabam se corrompendo ou, assim, tentando alternativas que, na verdade, elas não sabem, porque às vezes não seguem nem profissionais, às vezes vem de blogueiro, às vezes vem da tia, da pipoca. Às vezes as pessoas vão seguindo coisas que funcionaram com outras, mas que, na verdade, não são estratégias nutricionais verdadeiras, né? E eu não digo só dessas pessoas, às vezes até profissionais de nutrição, às vezes se debandam para outros lados querendo vender curso, querendo vender estratégias que não são bem válidas e acabam ali também atrapalhando mais do que ajudando essas pessoas que querem ter resultado e que querem comer bem, né? E então, infelizmente, o retrato hoje da grande maioria da galera é que a alimentação é bem ruim, sabe? É bem precário. Porque a galera não tem se alimentado como deveria, com os nutrientes que deveria, e fugindo até da parte política também, que a gente sabe que muitas pessoas até não têm acesso àquilo, né, cara? Eles não conseguem ter acesso a melhores alimentos, porque às vezes são alimentos mais caros, eles barateiam muito alimentos ruins. Pô, por exemplo, você vai comprar um biscoito no mercado, cara, é um e pouco. Agora, você vai comprar uma carne mais cara, uma carne magra, um frango, tá R$ 20. Você vai comprar uma carne vermelha magra, pô, tá 30 e poucos reais. Então, assim, eles facilitam muito que você se alimente mal. E acabam dificultando a vida de quem quer se alimentar bem. Então tem essas duas vertentes, tem a informação ruim, ainda tem ali essa politicagem de acesso a bons alimentos também. Pô, bacana. E você falando aí na questão aí das informações ruins, né, que a galera segue. Eu lembro que na época eu tava regrado ali com a alimentação, a gente tava fazendo acompanhamento lá com você. Uma vez eu ouvi isso na academia. A gente conversando, falando de alimentação e na época eu cheguei a ter um volumezinho razoável, tava satisfeito com o corpo que eu tinha. E eu ouvi de um cara, falei, irmão, como é que tá a tua alimentação, não sei o quê. Pá, eu falei, irmão, eu tô tentando me alimentar o mais limpo possível, tá? Comendo menos besteira possível, me alimentando bem. Hoje eu faço um acompanhamento com um cara bacana, que foi quem me ajudou a mudar na época o meu corpo, o meu físico, a minha vida. E você me ajudou pra caceta naquela época, tá, irmão? E ele virou pra mim e falou, ih, rapaz, isso é tudo besteira, que não sei o quê. Pô, eu tava vendo um vídeo lá que o Ramon Dino, ele comia arroz com salsicha. Ah, irmão, é vontade de dar um soco no titelo do cara. Falei, irmão, tu quer comparar com o Ramon Dino, cara? Que é um dos físicos quase que único do país, pelo menos, cara. A genética do cara é brutal. Aí o cara falou, não, mas o Ramon, ele come tal coisa e deu certo. O Ramon faz tal tipo de treino. Irmão, você ouve cada coisa que dá vontade de sentar e rir, né? Não tem jeito. Aí como é que o cara vai ter uma evolução? Nessa parte não tem, porra. Entender que você não é o Ramon, irmão. Você não é o Ramon, eu não sou o Ramon. E os caras, assim, eles tentam pegar uma genética muito além, muito fora da curva, né, cara? E tentam padronizar pra gente. Como se fosse possível pra gente. Só que na verdade, não é, cara. A gente é um homem comum, pô. Se a gente comer arroz com salsicha, vai ver a merda que vai dar aí. Vou morrer no meio do caminho. Eu vou infartar e eu vou morrer, vai pro saco. É padrão ouro, aquilo ali é outra vida, é outra genética. Aqui a gente sabe, então, que erro é muito comum. Eu tenho certeza que você passa no dia a dia, no seu consultório, cara, alguns absurdos. Mas fala um pouquinho pra gente, irmão. Pode citar um só, pra não se estender muito. Qual é o erro mais comum que acontece lá no consultório? Quando uma pessoa chega pra você e fala, ó, eu tô fazendo X coisa aqui e não tô vendo o resultado. Qual é o erro mais comum que o povo geralmente faz? Tem um que me pega demais. Que é o seguinte, o erro mais comum que eu vejo hoje em dia e um dos que mais me incomoda é a pessoa achar que tem que comer pouco para emagrecer. Emagrecimento não é simplesmente você perder número de balança. A verdade é que você tem que perder a gordura em si. E pessoas que tiram muita comida, geralmente se restringem demais, cara, elas perdem tudo, velho. É músculo, é gordura, só que é tudo junto. E você depreciar a sua massa muscular em decorrência da perda de peso, cara, não é uma troca muito válida. Porque assim, massa muscular é muito mais difícil de ganhar. Então, quando você tira muita comida, você faz um déficit absurdo, um déficit calórico muito grande, você acaba perdendo tudo, pô. Sendo que, na verdade,
você consegue fazer um déficit moderado, um déficit legal, e você consegue perder peso com qualidade. Perder peso mantendo a massa muscular. Ou até é possível você perder peso ganhando massa muscular. É possível você emagrecer e ganhar massa muscular junto. Aquilo que as pessoas sempre pedem, mais pedem. É possível você fazer. Só que assim, é um déficit controlado, sabe? É um déficit ajustado pra isso. E eu vejo as pessoas falando, cara, não como nada, eu tirei tal coisa, eu tirei pão da minha vida, eu tirei arroz, eu tirei açúcar e tal, só que eu vejo que eu não tô emagrecendo, eu não vejo diferença no meu corpo. Às vezes vê até a diferença de balança, mas não vê diferença no corpo. Por quê? Porque o corpo, cara, fica muito mais feio, velho. O corpo fica cheio de pelanca, fica cheio de pele, porque perde massa muscular. Sabe? E aí, no aspecto, quando você olha pro corpo, ele não vai estar aquele corpo vistoso, não vai parecer que você emagreceu. Parece que você, na verdade, tá a mesma coisa. O corpo tá descendo, mas a pele tá descendo. Você não tá simplesmente emagrecendo. Você tá perdendo massa, tá perdendo tudo. Então, um dos maiores erros, pra mim, é a pessoa achar que simplesmente ficar tirando tudo, se restringir de tudo, é o ideal pra emagrecer. Foram vários outros, né? De tirar carboidrato, de só comer proteína, então tem vários erros, mas esse de comer pouco nossa, tenho que tirar tudo e tal. Esse é pra mim um dos que mais eu pego e um dos piores pra mim. E você falou a questão ali de perder peso e balança. Eu passei muito por isso com a Dani na época, minha esposa na época, a gente treinava, e ela sempre falava, poxa, amor, porque é completamente diferente a nossa vida, né? Eu sou um cara que, assim, o meu trabalho é muito esforço. Então eu acabo queimando muito mais caloria e tudo mais. Então o meu resultado era um pouco mais rápido em algumas coisas. E ela fala, poxa, com 2, 3 meses o teu corpo muda, o meu não mexe em nada e não sei o que, e papapá, e que eu não tá mudando, que não tá mudando. Eu subo na balança, eu perdi meio quilo, não sei o que. Mas teve um dia que a gente voltou, fomos lá em você, a gente foi fazer uma avaliação física. E na avaliação, aí ela entendeu que ela não estava perdendo peso, mas a medida tinha mudado muito. Tinha a calça dela, tipo assim, que ela já tinha perdido 2 calça, perdeu 4 números de calça. Então, assim, em 3 meses você perder 4 números de calça, porra, agora que eu tô entendendo. De fato, tem as calças minhas aqui que já estão caindo, e quando a gente foi fazer medida lá, eu perdi 4, 6 centímetros de cintura e de não sei o quê. Aí você começa a entender. Entre a questão do que você acabou de falar aí, de ter peso e medida. E outra coisa, o ganho de músculo, ele acaba fazendo esse engano na balança. Porque o músculo ele é mais pesado que a gordura. Então você pode estar perdendo gordura, mas pode estar botando massa muscular junto, cara. Então, acontece esse equilíbrio na balança. Então, se você perdeu ali 1 quilo de gordura, mas você ganhou 1 quilo de músculo, na balança vai estar ali a mesma coisa. Não quer dizer que se você não perdeu nada. Como você me deu o exemplo da Dani. Ela pode estar com o corpo totalmente diferente. Ela pode ter melhorado a circunferência, pode ter perdido medida. Só que na balança vai estar a mesma coisa. E muita gente se prende na balança, cara. Como se ela fosse o melhor parâmetro. A balança, na verdade, é o pior parâmetro. Porque ela é o que mais facilita a sua desistência. Se você chega na balança, fica se pesando todos os dias e vê que não tá mudando nada, você vai desistir, cara. Agora, se você não se pesa, assim, eu não quero simplesmente tirar o seu ato de pesar. Você pode se pesar desde que você não seja bitolado ao ponto de que vê que seu peso não tá mudando, você desiste. Se você é uma pessoa que consegue lidar bem com isso, pô, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se a balança não tiver, se a balança não estiver mexendo, é um parâmetro para você desistir ou não, então é melhor que você não se pese. Se pesa só na consulta quando você vai. Que aí você vai ver o que aconteceu, por exemplo, no exemplo da Dani. É muito importante a gente entender. Gente, músculo pesa mais que a gordura. Então, na balança, você pode estar ganhando músculo e seu peso pode estar pouco mexendo. Não quer dizer que você não tem resultado. O espelho é um bom parâmetro. Você se olha no espelho e fala assim, caraca, pô, tô melhor. Ou a roupa pra mim é o melhor. Botou uma calça, tá frouxa. Botei uma camisa, pô, essa camisa tava apertada, agora não tá mais. Isso é resultado, pô. Às vezes na balança vai estar o mesmo peso. Mas aí, a pessoa vai dizer pra mim que não tá tendo resultado. Por causa da balança. A roupa tá mais folgada. A calça tá folgada. Mas a balança não mexeu. Nilton, mas eu queria tanto baixar a balança. Cara, você quer parar de ganhar músculo então? Tipo, você quer fazer o quê? Você só quer perder. O que a balança tem de tão importante que ela é mais importante do que você tá vendo no espelho? Por que ela seria mais importante? De repente você tá ganhando músculo, tá ficando com o corpo todo bonito, mas a balança não tá mostrando isso. Então é desapegar da balança, velho. A balança não é o melhor parâmetro. Ela é um parâmetro, um marcador de evolução pra gente. Então, assim, ela vai dizer pra gente como é que tá o padrão do seu peso. Às vezes, se tiver muito discrepante uma coisa da outra, é uma forma da gente avaliar.
Mas não é o que a gente tá levando como padrão ouro do emagrecimento. A gente leva o padrão ouro, é isso aí. Roupa, espelho, como ela tá se sentindo. Só que a pessoa tem que tirar esse fator balança na hora de se autoavaliar para evolução. A balança é só um detalhe, né, Thiago? Você não anda com esse número na cabeça, você não tá aqui, ó, né? Tipo, 40 quilos, 50 quilos. Você não tem esse número na cabeça. Ninguém vai saber quanto você pesa na rua. E, tem uma galera muito grande que tem isso, né? Principalmente a parte feminina. As mulheres têm esse negócio com balança, tem que subir em balança. A Dani, no início, era quase que diário. Chegava em casa do serviço, pô, balança. Falei, pô, peraí. E outra coisa também que é muito bacana, eu não sei se é mito, se é verdade, se você vai poder falar um pouco melhor pra gente. A questão de se pesar, eu gostava de fazer isso, sempre no mesmo horário. Exatamente. É, isso aí é verdade, né? Porque dá diferença durante o dia, né? E o meu dava 1 quilo. Às vezes de manhã pra noite mexia 1 quilo. Eu falei, rapaz, não é possível, eu comi muito ou eu não fui no banheiro ainda. Alguma coisa tá errada. Tem água, flutua a retenção, isso tudo muda, cara. Realmente, se você suou muito no dia, ou às vezes você não suou nada, então assim, você pode estar muito retido, você pode não ter bebido nada de água e ter retido água. Então o peso flutua demais. Então pra você ver como é que não é um parâmetro muito legal. Não. Você pode se pesar de manhã e pesar de noite, muito provavelmente seu peso vai estar diferente. Aí, como é que você vai levar seu resultado em cima de um peso que flutua tanto assim? Não tem como. Vamos brigar com essa balança aí. Irmão. E falando de alimentação, vamos falar sobre uma coisa que é bem polêmica, tá? Qual alimento, tá? Ou quais, que você achar melhor, que geralmente a pessoa costuma estar se alimentando, ela acha que aquilo é muito saudável, mas na realidade não é bem assim, irmão. Porque sempre tem aquele alimento que o cara fala, não, mas isso aqui é ótimo, é maravilhoso para tudo. E a gente vai ver no fundo que não é bem assim como que funciona, né, o Thiagão? Essa é a hora onde o hate acontece absurdamente. Deixa acontecer, mano, estamos aí para isso. Estudo científico é o que importa, não importa o que vocês estão falando, meu irmão. Fácil não tem argumento, irmão. Tá, vamos falar que tem estudo? Beleza, pode ter estudo, mas qual foi o alinhamento do estudo? Como é que foi desenvolvido o estudo? Estudo tem pra tudo, cara. Tem pra tudo. Existe um estudo que fala que cigarro é bom pra ansiedade. E tu vai fumar, pô? Porque tu tá ansioso? E é bom pra ansiedade. Só que ele vai te matar, porra. Ele é péssimo, porra. É bom pra uma coisa e te mata. Tu vai defender uma parada dessa só porque existe um estudo pra isso? Gente, a gente tem que ver a aplicabilidade disso, pô. Tem que ver a aplicabilidade do estudo na realidade. Então, assim, uma coisa que eu vejo que hoje em dia tá numa modinha absurda, que as pessoas estão falando aí, como se fosse a melhor coisa, o que se deve comer, o que se deve fazer, é o excesso de gordura saturada, cara. Manteiga, óleo de coco. Muita gente hoje fica defendendo a manteiga absurdamente. Eu vejo pessoas comendo a manteiga assim, cara, na boa. E fala assim, a gordura saturada não é vilã. Cara, eu concordo que ela não é vilã, porque pra mim não existe um alimento vilão. Não existe isso. Só que assim, qualquer diretriz que vai ter, inclusive a nova agora, embora eles tentem esconder isso, até a própria nova diretriz dos Estados Unidos, ela preconiza que você tem que ingerir até 10% da sua dieta de gordura saturada. Pô, 10% de gordura saturada num bloco de manteiga daquele, você já acabou com essa merda. Então assim, você bate muito facilmente gordura saturada. E eu vejo as pessoas excederem bastante a gordura saturada. Então assim, fonte de carne vermelha, gorda, é gordura saturada. Tem a manteiga, tem o óleo de coco. Esse excesso, gente, cara, vai trazer prejuízo. E não adianta, velho. As pessoas que estão falando isso agora, estão colocando como se fosse algo muito tranquilo de comer. Lá na frente, provavelmente vai ver algum reflexo disso. Então não adianta eu chegar aqui e falar que não é, que eu posso estar prejudicando a sua vida, que você só vai ver um resultado lá na frente. E, de verdade, as pessoas que falam não vai ter nenhum problema com isso. Você que dane-se pra lá com a sua vida. Então, eu como profissional da área, eu tenho que fazer a minha parte de avisar vocês, de deixar bem esclarecido que, cara, mas coma com parcimônia, cara. Pense, não exagere. Assim como você come doce, como você come sorvete, coma essas coisas, mas assim, coma dentro ali do que é considerado dentro do bom senso, sabe? Não exagere. Controle, né? Tenha controle, cara. Então coma, cara, mas coma com bom senso, entendeu? Não é que não pode comer, eu não sou restritivo com nada, velho. Mas pra mim tem que existir esse bom senso na hora de comer as coisas. E quando você me pergunta, qual alimento, quais coisas, assim, eu não tenho um vilão pra apontar. Mas eu tenho medo desse movimento que tá acontecendo
dessa galera, tipo, autorizando muito esse exagero da gordura saturada, e eu tenho medo do que isso pode acarretar lá na frente. Então, na verdade, eu não quero falar de um alimento em si, mas eu quero falar dessa classe de gorduras saturadas, né? De que, gente, tenha consciência na hora de comer isso. Não coma em excesso, coma com bom senso. Não, maravilha, maravilha. Já ficou já o conselho do nosso amigo Tiagão aí, ó. Sempre tenha disciplina. Né, Tiago? Não é a questão, às vezes, do que você tá comendo, a quantidade, não é isso? Sempre a quantidade. Então, já ficou falado. Ô, Tiago, manteiga ou margarina? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Aí, tá vendo? Eu Eu não tenho esse problema. É margarina, meu bicho. Margarina, pra mim... Aí é foda. Eu nasci e cresci ouvindo manteiga, pô. Arruma esse BO, não tem problema comigo, não. Meu irmão, entre manteiga e margarina, os estudos indicam que a margarina é menos ruim, porque eu não posso falar que nenhum é bom, tá? Mas a margarina acaba sendo menos ruim. Vai ter uns fulaninhos que vão dar hate lá. Ah, mas gordura vegetal, isso é horrível, é da indústria. Meu amigo, Eu não tô falando que ela é boa. eu nunca vi manteiga cair da árvore, de ser natural dessa forma. Todos passam por processos industriais, então todos são industrializados, pô. Então não existe essa, o óleo de vegetal é um óleo industrializado. Tudo vem da indústria. O óleo de coco também não cai da árvore. O óleo de coco também é um óleo industrializado. Todos eles passam pela indústria, então todos são industrializados. O nome diz isso, gente, pelo amor de Deus. A nomenclatura tá aí pra isso. É isso aí. Ô, Tiagão, já que nós estamos falando de algo polêmico, vamos ampliar um pouquinho esse nível aí, tá? Hoje tá na modinha aí, a galera tem falado muito sobre. Qual a sua opinião sobre o Monjaro? Monjaro. Cara, eu gosto do Monjaro. Não tenho nada contra o Monjaro, na verdade. Zero. Eu sei que muita gente é contra, inclusive os profissionais da minha classe. Mas eu sou super a favor. Eu acho que é uma medicação que foi muito bem-vinda aí pra galera, principalmente pros obesos, né? A indicação é pra galera obesa. Eu sei que a galera tem usado indiscriminadamente, mas mesmo assim, eu acho que foi uma grande vitória pra gente que preza pelo emagrecimento e quer ver a galera melhor de saúde, e a gente sabe e entende que o sobrepeso e a obesidade é algo que prejudica muito. Então, se é algo que está ajudando essa galera baixar peso, chegar no estado de eutrofia, chegar num estado onde ele possa ter um bem-estar físico, que consiga se mover melhor, subir uma escada com mais tranquilidade, brincar com o filho, brincar com a família, de ter um bem-estar total da vida, né, cara? Você imagina que, às vezes, uma pessoa obesa não consegue fazer atividades que gostaria de estar fazendo com o teu filho, com a família. Então, se você consegue um remédio que ajude nisso, cara, eu acho que é muito bem-vindo. Só que, obviamente, tem que se atentar que a galera faz o uso de Monjaro, mas simplesmente cai naquele erro que eu falei lá naquela vez naquela hora que você me perguntou sobre os erros mais comuns do consultório. Eles tiram tudo, eles não comem nada, cara. Então, esse é um erro muito grande da galera do Monjaro. Porque eles não têm nutriente suficiente para suprir as necessidades diárias deles. Você vê que eles ficam com o intestino todo preso, não vai no banheiro, aí acaba inflamando ali o corpo mais ainda. Eles simplesmente ficam sem energia, porque na verdade não estão ingerindo energia, não estão comendo para ter energia para treinar, às vezes não treinam e perdem massa muscular por causa disso. Então hoje eu atendo muita gente que toma Monjaro, muita gente. Então por isso que eu digo até que eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Só que eles estão embaixo do meu guarda-chuva, então eles estão fazendo a dieta, então eu estou acompanhando eles. Eu vejo que eles estão ali conseguindo manter a massa muscular, conseguindo manter uma boa condição física, mas muita gente chega pra mim depois do uso já. E essa galera que chega depois do uso, eu vejo, cara, o quão prejudicial foi o uso. Só vai quando dá merda, né? Deu problema, eu falo, agora eu vou correr lá no Thiago. Exatamente, eles chegam cheio de pele sobrando, sem músculo lá embaixo. Então, assim, se você faz um acompanhamento, toma Monjaro, mas faz um acompanhamento com um nutricionista, um acompanhamento com alguém que vai ali ajustar sua dieta pra isso, cara, meu irmão, é isso, é voar, vai dar muito certo. Só que quando você faz sozinho, sai tirando tudo, não come nada durante o dia, não tem energia pra nada, você fica ali simplesmente consumindo a energia do seu próprio corpo, tirando da sua massa muscular essa energia pra você fazer suas funções da vida, as funções fisiológicas, aí eu já acho que de repente não tá sendo uma boa ideia essa pessoa usar o Monjaro.
Entendi. Então, você de certa forma é a favor do Monjaro. Eu vi que você falou muitas coisas bacanas sobre o Monjaro. Agora vamos naquele negócio que ninguém quer ouvir, ô Tiagão. Quais são os colaterais do Monjaro? Monjaro, o principal colateral, que é o que mais reclamam, é realmente o enjoo, né? Que é o mesmo colateral das outras canetas, né? Esse enjoo excessivo, aquela náusea, o mal-estar, a pessoa até perde o apetite também muito em decorrência disso. Então, esses seriam os piores colaterais. Só que esse seria o direto da medicação. Só que todos aqueles que eu citei antes, eles são os indiretos, que é, às vezes, a falta de energia porque não tá comendo. Às vezes. Você lembra que um tempo atrás houve um meme do cabeça de Ozempic? Sim. Cabeça de Ozempic nada mais é do que a pessoa perder grande parte da massa muscular e ficar com só cabeça, velho. Então tava todo cheio de pelinha, todo mirrado. Secou, porque o músculo foi tudo embora. Então, assim, pode acontecer com o Monjaro também, porque é a mesma coisa, é a mesma premissa. E a questão do intestino também, que prende muito, mas tudo isso é indiretamente por causa da alimentação, pô. Maravilha, Thiago. E você falou agora dos pós, dos contras, de fato, o que as pessoas podem sentir tomando Monjaro. Irmão, agora eu vou falar um pouquinho sobre dieta. O que geralmente acontece com aquelas pessoas que param, tá? Pelo amor de Deus, de seguir aquelas 1000 dietas que estão acostumadas a ver em YouTube, em TikTok, no Kawaii e começa a fazer o básico, irmão. Aí é bem simples. Se a pessoa larga essas dietas mirabolantes, loucas da internet e começa a fazer o básico, aí muito provavelmente ela vai ter resultado. Porque assim, o fácil, muitas vezes, não é o que vai dar resultado. Ou às vezes dá a curto prazo. Depois de um tempo você acaba tendo que voltar pro básico, ou você acaba tendo que fazer o que é mais difícil, que é se alimentar bem, treinar bem e dormir bem. Não tem muito atalho, cara. Até na questão do próprio Monjaro que a gente acabou de falar. Você vai usar Monjaro, tudo bem, mas você, uma hora ou outra, você vai ter que treinar bem, se alimentar bem e dormir bem. Cara, esses 3 pilares, eles nunca vão conseguir ser trocados ou substituídos por qualquer outra coisa, cara. Então, é dieta básica, velho. Dietas mirabolantes são, de verdade, quebra-galho. Ou senão, modinha. Ou pra você aparecer pra alguém. Ó, a dieta que eu tô fazendo. Ó, tô fazendo tal coisa. Tô fazendo dieta de jejum, não sei o quê. Tudo bem. Mas, assim, a longo prazo, muito provavelmente você vai ter que se prender a esses 3 grandes pilares aí. Que é uma dieta bem feita, equilibrada. Um sono de 8, 9 horas. 7, 8 horas. E o treino bem feito com a maior frequência possível que você conseguir. Nunca você vai conseguir substituir isso. Bacana. O básico, né, Thiago? Feijão com arroz. Faz que Esse- não tem como dar errado. É igual os caras falam lá sobre alimentação, não sei o que. Os caras falam, ó, come isso aqui que não tem como dar errado. É o básico, vai funcionar. O feijão com arroz. Bota o feijão com arroz e uma carne magra ali no teu prato ali, uma salada que vai embora. Aqui, só daqui a pouco eu vou tomar o lugar dele aqui como nutricionista. Aí ele vai brigar comigo, fala, porra, tá dando dieta aí, então eu tô perdendo meu cliente. Ô, Thiagão, deixa eu falar com você, irmão. Eu sei que você deve estar acostumado a passar por isso no consultório. A galera chega, desiste, a galera nem vai às vezes. Irmão, por quê? Grande parte da população entende, ela tem a consciência que precisa melhorar a alimentação, que precisa melhorar o estilo de vida, mas muitos não conseguem fazer nada para mudar isso, irmão. Cara, aí esse ponto é o ponto-chave da minha vida que assombrou minha vida durante todo esse tempo na nutrição. E muito desse motivo que você tá me trazendo, é o motivo de eu ter começado a faculdade de psicologia. Porque eu acho que o que falta é exatamente isso. Eu acho que muito da desistência e da dificuldade das pessoas vem dessa parte emocional, dessa parte psicológica. Porque, na verdade, assim, é muito difícil realmente você manter. Porque, assim, muito dificilmente você na vida vai estar sozinho. Vamos colocar assim. Se você tá tentando fazer dieta numa casa onde sua mãe, por exemplo, vamos dizer que você mora com sua mãe. Mas a sua mãe só faz carne gorda, batata frita, polenta frita. Só bota a alimentação ali do jeito que a mãe gosta, mas que não condiz com a sua dieta.
Isso te demanda um trabalho muito maior, cara. Porque você vai ter que fazer uma comida pra você e uma comida pra ela. Então você vê que alguns pontos, cara, são difíceis de conseguir manejar no dia a dia. Ou às vezes você tem, por exemplo, um namorado, uma namorada que fica te chamando o tempo inteiro pra ir num McDonald's. Ou, pô, meu namorado acabou de trazer pra mim aqui um bolo. Pô, eu adoro bolo, não tem como recusar. Senão, pô, ele fica me chamando sempre pra ir ali no restaurante, comer tal coisa, não tem como eu recusar. Então eu entendo que, assim, o ambiente é o que mais dificulta as pessoas de terem resultado. O ambiente. Porque muito dificilmente você consegue fugir dele. Você sempre está inserido dentro de um ambiente. E aí, esse é o ponto mais importante para você ter resultado. O certo, o bom para você, se você quer realmente um objetivo, você tem realmente um objetivo. O certo para você, se você tem realmente um objetivo e você quer atingir aquele objetivo, é você se inserir num ambiente onde as pessoas estão pensando igual a você. Se você tá num ambiente onde ninguém faz dieta, só você, muito dificilmente você vai conseguir manter aquela dieta por muito tempo. Agora, se todo mundo à sua volta faz dieta e você tá fazendo também, muito mais tranquilamente você consegue levar aquilo. Então, o que eu acho que acontece é que simplesmente as pessoas estão num ambiente onde dificulta o resultado delas. E esse talvez seja o maior motivo das pessoas não conseguirem o resultado. Eu acredito que o ambiente é o maior motivo das pessoas desistirem. O maior problema, de fato, não tem jeito, né? Você tá sentado ali, porra, você chega com uma marmitinha pra fazer dieta, todo regradozinho, os caras tão ali com picanha, batata frita, tomando um chopp, e tu fala, rapaz, eu tô no lugar errado, tá maluco, rapaz? Além disso, você é chacota, pô. Porque você tem dois caras bebendo aqui, você chopp e comendo picanha e tu tá comendo teu peitinho de frango, tu é chacota pra eles, pô. Ih, tá maluco, Igor? Tá viajando aí, pô, fazendo dietinha, que palhaçada é essa, cara? Que bobeira, pô, como é que com a gente aqui, parece que nem é homem? Começa, vira chacota, porque assim, você fazer o certo, cara, é vergonhoso. E assim, e vai muito mais de muitas vezes até as outras pessoas que ficam levando as outras como chacota ou zoando de alguma forma, não conseguirem fazer isso em grande parte. Porque muitas pessoas não fazem, não querem fazer ou não conseguem fazer, te desanimam por elas não conseguirem, ou elas não quererem fazer. É muito mais fácil eu te rebaixar do que eu me igualar a você, né? Essa é a grande verdade, cara. Então, assim, pra mim o ambiente é o que permeia e o que dificulta realmente todo esse resultado e essa motivação constante, se manter motivado dentro de um ambiente onde você tá com mais dificuldade ou não tem nenhum tipo de reforço, é muito mais difícil você conseguir manter e ter um resultado legal. Faço ideia, irmão, eu faço ideia, de fato. Olha só, a gente passou por uma experiência sobre isso. A gente no sítio tomando uma gelada, chegou um parceiro que tava recente, de fato, regrado ali, né? Tinha pouco tempo que ele tava se alimentando bem, treinando. Ele tava até hormonizando, se eu não estou enganado. E ele foi tomar um chopp. Eu convidei ele, falei, ó, vou fazer uma carninha, um choppzinho lá no sítio, uma resenha com alguns amigos. Pô, sua presença pra mim é importante. E ele, pô, é parceirão, irmãozão. Ele chegou lá com a gente, eu comprei barril de chopp, comprei tudo lá, tinha tudo. Ele levou uma sacolinha, pô, tô só cerveja. Eu falei, que isso, irmão? Falei que o tio tinha aqui, pô, tinha um barril. Eu falei, não, eu tô só cervejazinha aqui pra eu tomar. Diferente. Eu falei, não, pô, pode ficar à vontade, então. Ele puxou uma ultrazinha, baixo caloria, não sei o quê, pô. Acabou, né? Não, irmão, não teve jeito. Não teve jeito, né, tchau? O nego já olhou. Eu não vou falar, porque senão amanhã é só porrada. Mas não, bota uma pilha. Mas, pô, irmão, aqui. Mas aqui é o seguinte, tava entre família. Então é o seguinte, foi aquela brincadeira ali com a pilha. Acabou, sentou com a gente entende o porquê. E, irmão, e não é porque ele tá de dieta, porque ele tá regrado, que ele não pode socializar com a gente. Ele foi ali, ele levou o dele diferente e sentou e tomou a cerveja lá, levou umas 6 ou 8 e falou, irmão, eu trouxe dessa aqui porque dessa eu posso beber mais quantidade. Porque essa daí o chopp eu vou tomar um copo ou dois e vai suprir, eu não vou poder mais beber por questão da minha caloria. Mas essa aqui eu vou exceder um pouco a minha caloria? Vou, mas eu consigo beber muito mais quantidade do que o chopp comum. Então ele levou lá o packzinho dele, tomou gelado com a gente, ficou até outras horas batendo um bom papo e pá, a gente entendeu o motivo e acabou. Só que infelizmente nem todas as pessoas pensam assim, né? Aí fica o tempo todo, porra, vai ficar com essa bobeiragem aí, pra não falar ainda merda. Mas tu vai ficar com essa sacanagem aí. Então os caras gostam, né, irmão? Ter motivado igual esse teu amigo é muito difícil também, pô.
E assim, nem só a motivação, cara, e a vergonha, né? Porque ele é corajoso, peitudo demais. Chegou lá, abriu a cerveja dele, quis nem saber de vocês, meu. Vocês se lasquem, eu tô aqui com a minha cervejinha aqui, eu tenho o meu objetivo e vocês, se não gostarem, é problema de vocês. Mas, cara, é muito difícil alguém ter esse pensamento. Primeiro que as pessoas têm medo, não gostam de desagradar as outras, né? Então, se você tá fazendo isso, tem que se sentir do bando. Então, elas não gostam de ficar sendo do contra. E pra alguém fazer isso aí, é realmente muito fora da curva. E, gente, olha só, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Não é fácil, velho. Não é fácil você simplesmente sair do seu ambiente quando ele é ruim. É difícil, cara. E eu não tô falando que simplesmente você vai terminar com seu namorado porque ele pede pra ir no restaurante sempre. Só que às vezes você consegue um meio termo de falar assim, olha só, amor, eu tô com um objetivo, eu quero fazer tal coisa, você pode me ajudar nisso? Porque às vezes você fica me chamando pra isso, eu fico sem graça de recusar, ou eu fico sem jeito de não querer ir, e simplesmente isso tá afetando de repente no meu resultado. Eu sei que você não gosta de fazer, eu sei que você não gosta de fazer dieta, mas assim, eu preciso, porque é um objetivo meu, pessoal. Às vezes na conversa você consegue resolver. Você tem que mostrar realmente. Porque às vezes você ficar na sua também só aceitando, cara, é uma coisa que o cara vai continuar fazendo, vai continuar reforçando. Porque ele não entende que aquilo de repente é uma coisa que prejudica você. Talvez ele nem saiba o quanto você quer aquilo. Então é importante que você deixe bem claro, fala assim, cara, queria muito poder secar e emagrecer, porque é o meu objetivo. E eu preciso que você me ajude. Isso não é uma vergonha, cara. Isso é uma coisa muito tranquila. Você mostrar pra outra pessoa que fala assim, eu tenho um objetivo, pô. Você não tá aqui pra me ajudar? Me ajuda então. Ou senão, você quer fazer comigo? Bora fazer comigo, pô. Isso seria o melhor dos mundos, pô. Vamos lá, você faz a sua dieta do seu jeito, eu faço a minha do meu jeito, a gente casa aqui junto e faz. Só que as pessoas têm que entender que, embora seja difícil, tem que existir esse meio termo. Tem que existir essa comunicação, essa informação. Porque existe uma coisa chamada leitura de mente que as pessoas não têm, cara. As pessoas não conseguem ler sua mente. Eu não sei quanto você quer uma coisa, Igor. Se você não me falar, cara, eu não sei. Eu posso imaginar, mas eu não posso bater o martelo e falar assim, não, você quer isso. Você tá me mostrando que você quer isso. Então, saindo de você, é importante. Isso aqui eu quero. Eu vou entender. E se eu gosto de você, realmente eu quero o seu bem, muito provavelmente eu vou me adaptar a isso. Então, é só uma informação que parece que a gente fala do ambiente e é muito fácil sair. Eu sei que não é fácil. Só que é algo que tem que ser trabalhado. Se você tem um objetivo, você tem que trabalhar seu ambiente. Porque é ele que atrapalha o seu resultado, cara. Com certeza, com certeza. Ô Thiago, você falou aí que não é fácil. Irmão, para você conquistar algo na vida, nada é fácil. Na sua vida profissional, tá? Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa. Irmão, não é fácil. E não é para qualquer um. É para quem tem disciplina. É para quem, de fato, ele planejou, ele buscou um foco, tá? E decidiu de fato cumprir com aquilo dali. E vai cumprir independente de qualquer dificuldade, de qualquer batalha que ele encontrar pela frente. Isso é disciplina, tá? Porque senão não vai, ô Thiago. Essa história que, não, eu vou fazer ali. Tem muita gente que vem com essa. Por isso que eu perguntei a questão do Mondiaro. Tem muita gente que fala, não, eu vou fazer uma dietazinha, eu vou tomar um Mondiaro pra emagrecer. O cara tá lá com 150 quilos, ele tá comendo só panelão daqueles gostoso, vamos falar que é bom, é só costelão na brasa, é só não sei o quê. O cara tá só comendo porcaria, basicamente 4, 5 vezes por semana, eu vou tomar um Mondiaro pra emagrecer. Aí vem a questão da alimentação. Ou o cara perde a alimentação e fala, vou comer um Mondiaro, não vou comer nada, e vem os problemas que você acabou de falar. Ou o cara acha que eu tô tomando Mondiaro, eu vou emagrecer e vou comer tudo. É como tem uma grande maioria aí que vai pra academia, eu vou tomar um hormônio, não vou falar os nomes, porque aí vem de um pro outro, eu vou tomar hormônio que eu vou crescer e vou ficar fortão. Aí o cara só tá comendo gordura, só tá comendo porcaria, vai lá 3 vezes por semana na academia, e toma, aquilo incha, retém, fica igual uma bola desse tamanho e acha que tá bacana, irmão. Então, assim, é a questão de conhecimento e disciplina. Primeiro você tem que entender o que você precisa para chegar naquele ponto. E, de fato, você precisa executar aquilo dali, Thiago. Já estamos chegando também no final do nosso podcast. Eu sei que é maravilhoso a gente conversa sobre isso. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro podcast somente para falarmos sobre alimentação. O que devemos consumir, o que nós não devemos consumir. Alguns vão ficar com raiva, a gente vamos tomar algumas porradas, mas vamos mostrar para o povo de fato, para a população, o
que faz bem para a saúde e o que não faz. Eu entendo pouca coisa sobre nutrição, mas lembrando que eu sou um produtor orgânico e de saúde eu gosto de cuidar, tá? Então, Tiagão, agora eu queria te pedir uma gentileza, te pedir um favor, tá? Para aqueles que nos acompanharam até aqui, nesse momento, tá? Que estão conhecendo um pouco mais sobre você, deixa um conselho para quem pensa em mudar de vida, para quem precisa mudar de vida, porque na verdade precisarmos nos alimentar melhor, todos nós precisamos. Deixa aquele conselho que vai transformar vidas, irmão. Bora. Ó, se eu pudesse dar um conselho, na verdade seriam 2. O primeiro é: encontre o seu valor. Por quê? Porque o valor é o que vai guiar a sua vida. Por exemplo, se um dos seus valores for o compromisso que você vai ter com você mesmo, que também se parece muito com amor próprio, se você parar para pensar. Se você tem um valor de compromisso, você vai firmar alguns contratos com você mesmo e você vai corresponder a esses contratos. Você vai fazer o que você combinou com você mesmo. Vou fazer dieta? Eu vou fazer dieta. Eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a correr 5 vezes na semana? Eu vou correr 5 vezes na semana. Então, independente das adversidades que você vai ter na sua vida e no seu ambiente, você é uma pessoa compromissada com você mesmo, você tem um amor próprio ao ponto de você ultrapassar essas barreiras e fazer o que foi combinado com você mesmo. Esse pode ser um dos seus valores. Então, se você precisa encontrar o seu valor, o que guia a sua vida? O que move a sua vida em busca das coisas? O que faz você sair de casa todos os dias? Que vem muito de encontro com o meu segundo conselho, que é a motivação. O que te motiva? O que faz você querer as coisas? Você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Você tem vontade de emagrecer porque as pessoas querem que você emagreça? Será que seu marido está pedindo para você emagrecer? Ou você tem vontade de emagrecer? Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo para a ação? Qual é a sua motivação? Você precisa encontrar isso. Porque isso é o que vai fazer você ter resultado. Se você tiver uma motivação bem clara, esclarecida na sua cabeça, você vai atrás dela. Porque você tem um motivo. Se uma mãe tem um motivo que é pagar as contas no final do mês, ela vai sair todos os dias para trabalhar, independente se tá chuva, se tá sol, não importa. Ela vai sair de casa para trabalhar porque ela tem um motivo para ação. Ela tem uma motivação para aquilo. Então você precisa encontrar sua motivação. Entender se ela é sua ou se ela vem de terceiros. Se aí sim você tiver uma motivação, quiser um resultado dentro da nutrição, aí chama o pai que a gente pode te ajudar nisso aí. É isso aí, galera. E fica o conselho do nosso amigo, nosso Thiago Almeida, o nosso nutricionista, hoje está atuando em São José do Vale do Rio Preto também, tá? Você que é aqui da região, vai entrar em contato. Ô, Thiagão, vamos fazer o seguinte... Antes eu vou... Faz na cidade já aqui, hein, bicho? Eu tô mais aqui do que na minha quase, hein? Então vamos mudar pra cá, pô. Vamos agregar um pouco mais no nosso município, irmão. Eu vou pedir tuas redes sociais, mas antes disso você falou algo aí que me lembrou algumas coisas da minha vida, alguns acontecidos, que é a questão do amor próprio, a questão da responsabilidade, a questão de você entender o que você precisa para você, tá? Porque nós temos, infelizmente, a cultura de querermos sempre arrumar uma desculpa para tudo, tá? A minha empresa não está dando certo porque o funcionário tal não está exercendo com a função dele, tá? A minha família não está andando bem como deveria porque a minha parceira, meu parceiro, não estão cumprindo com os deveres dele. Comece a entender o seguinte: para algo dar certo na sua vida, só depende de você. Começa a assumir essa responsabilidade para você. Se a minha empresa não está dando certo, se um funcionário meu não está cumprindo com o dever dele, a culpa é minha. Porque eu não treinei ele ou eu não consegui observar de fato qual era a função dele. Porque nem todos vão cumprir com qualquer tipo de função. Tá? Essa é a realidade. Então começa a absorver esse problema e entender que a culpa é sua.
A partir do momento que você entender que a culpa é sua, a sua vida vai começar a melhorar. Para você emagrecer, só depende de você, pô. É você com você. Se você não consegue ter o autoestima, a responsabilidade com o seu corpo, você vai ter com o que mais, Thiago? Essa é a verdade. Porque o cara fala, eu não consigo comer porque lá em casa você deu vários exemplos e a gente sabe que é difícil. Lá em casa o meu irmão, a minha mãe só comem porcaria, então eu não consigo. Não, desculpa. Você não consegue porque você não quer. Porque a partir do momento que você falar, eu quero, eu vou fazer. Acabou, irmão. Aí é você com você mesmo. E você falou algo muito bacana que é sobre a motivação. Você até explicou um pouquinho sobre motivação, que é motivo para ação. É o que te motiva a fazer. Tá? E muitas pessoas fazem porque são motivadas. Tá? E isso é muito bacana. Você tem um motivo de fato para fazer aquilo, irmão, você vai estar sempre recordando desse motivo. Mas eu vou falar para ti, nem sempre você precisa do motivo. Porque às vezes você não achou aquela motivação de fato. Você tem que fazer o que é necessário, irmão. E o diferencial, se você quer se tornar uma pessoa acima da média, você faz o que é preciso. Se for preciso, você faz. Se eu tô motivado, se eu tô animado, se eu tô desanimado, não interessa. É preciso, eu vou fazer, eu vou cumprir com aquilo e acabou. Se tá chovendo, se vai estar com sol, se vai estar nevando, é preciso, eu vou fazer, irmão. E isso a longo prazo, irmão. Ninguém te vence. Essa é a verdade, Thiagão. E, Thiagão, nós já estamos chegando no final do nosso podcast, tá, irmão? Vou te pedir um favor. Deixa as suas redes sociais aqui pra galera, que eu tenho certeza que a galera, após esse um pouquinho de conhecimento que ele passou, ele vai com certeza conseguir passar muito mais, porque aí vai ser direcionado somente a você. Hoje ele falou algo que era mais amplo a todos. Então, na consulta com o Thiago, aí é você e ele vai ser direcionado para você. E eu tenho certeza que esse cara tem o potencial para mudar a sua vida, porque ele mudou a minha. Eu fiz acompanhamento com o Thiago por um longo período. Infelizmente, eu tive um atrito, um problema no caminho, tá? E esse problema tá ecoando ainda na minha vida pessoal, tá? Que eu fiquei doente, para quem não sabe, eu passei por um problema de saúde, mas eu tô voltando, tô recuperando agora de uma lesão do cotovelo. Se tudo der certo, a lesão se recuperou, nós estamos de volta a todo vapor e ele vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Thiagão, deixa suas redes sociais aí pra galera te acompanhar aí e um telefone para que possam entrar em contato com você, irmão. Meu Instagram é @nutri.thiagoalmeida com H, underline no final, aquele tracinho lá embaixo, sabe? Então é @nutri.thiagoalmeida. O Instagram, entra lá, tem uns conteúdozinhos lá que eu falo muito sobre isso aí que a gente conversou hoje aqui, e tento sempre agregar lá um pouco de conhecimento sobre nutrição, desmistificando ali muitas coisas que tem na internet de errado. E se você gostar desse tipo de conteúdo, segue lá que vai ser um prazer ter vocês lá. É isso aí. E, Thiagão, obrigado novamente, tá? Por ter vindo participar do Voz na Cidade podcast. É um prazer imenso poder estar conversando com você um pouquinho sobre alimentação, sobre saúde. Ter você aqui com a gente hoje, eu falo pra ti de coração. É especial pra gente, tá, meu irmão? Obrigado mesmo, tá? Eu te agradeço, cara, pelo convite aí, tá, Igor? Obrigado mesmo por essa oportunidade de poder falar pra vocês. E foi muito satisfatório poder contribuir um pouco sobre... não quero falar sobre isso, não. Nada, irmão, que isso. Tamo junto. E família, vocês que nos acompanharam até aqui, tá? Não se esqueçam, vamos utilizar aqueles 3 Czinhos. Curte, compartilha e comenta para que a gente possa trazer mais profissionais, mais pessoas com histórias inspiradoras ou com conhecimento para podermos passarmos para vocês, tá? E se tiver aquele amigo especial que você acha que deve estar aqui no Voz na Cidade podcast, por favor, pode ir lá no comentário, comenta com a gente, Igor fulano de tal, eu acho bacana, Celso, pode entrar em contato, lá você vai falar diretamente comigo, com a Daniela, que é minha esposa, ou com o nosso produtor, com o Celso, tá? Pode mandar lá, falar, ó, eu tenho um fulano de tal aqui, que é um cara muito bacana, é um cara que pode trazer algo especial
para o nosso povo, para a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Família, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final de mais um podcast e eu guardo vocês até o próximo episódio, hein, família? Valeu, valeu, tchau, tchau. Até.